Olá, e hoje no Sala de Entrevistas estamos recebendo o professor e mestre em Direitos Humanos e pastor Marcos Paulo Spohr. Para você que ainda me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs, para você enviar mensagens e assistir tudo o que rola aqui. Se você quiser me acompanhar também é só seguir o arroba que está aqui embaixo. Seja muito bem-vindo, Marcos. Prazer enorme estar aqui. Marcos, vamos começar falando sobre a tua experiência como jornalista. Nos conta. Bom, são 23 anos já, né? Trabalhando nessa área da comunicação e da educação. Me formei lá em Passo Fundo, na Universidade de Passo Fundo, depois fiz uma segunda graduação na Universidade Católica de Pelotas, depois especialização, uma segunda especialização, mestrado, e tudo isso concomitante com a comunicação e com a área da educação universitária. No jornalismo propriamente dito, estou muito feliz por estar aqui, voltando a um estúdio de televisão, que foi onde eu construí a maior parte, né, da minha experiência profissional. Então, estou muito feliz, Bruna, por estar aqui com vocês aqui na Hit TV. Que alegria! Muito obrigada pela presença aqui hoje. E Marcos, conta como tua experiência como professor. Qual as áreas que tu... Eu estou já na Universidade Católica de Pelotas há 13 anos. E de lá para cá já passei por cursos, e estou ainda atuando, né, nos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, administração, gestão de pessoas, gestão de recursos humanos. Mas a minha área de formação, ela me conduziu inicialmente para os cursos de comunicação social, onde eu fui coordenador de curso, coordenador de projetos de extensão, coordenador da própria TV da Universidade Católica de Pelotas, e onde eu tenho a minha paixão, né, como professor, que é a área da comunicação. E como pastor, qual é esse conhecimento que tu pode trazer para as áreas? A gente sempre pensa, né, em dissociar uma coisa da outra, mas não tem como fazer isso. Quando a gente é cristão, a gente passa a entender que a nossa vida toda está conectada com Cristo. Seja aqui, na rua, no trabalho, em casa, lá na universidade, dando aula, onde quer que nós estejamos, a gente sempre acaba deixando, de uma ou de outra forma, transparecer aquela que é a nossa paixão, que é Jesus Cristo. E quando Deus me chamou especificamente para o chamado pastoral, eu não pude apagar o meu outro passado profissional. Até porque todo esse passado profissional, ele também foi consolidado por Deus. Tudo aquilo que a gente faz quando está conectado com o desejo de Deus, acaba contribuindo para que a gente siga. E hoje, como pastor, como professor, é uma alegria muito grande, porque a gente consegue levar para a igreja, consegue levar para os lugares onde a gente propaga o Evangelho, também essa experiência da comunicação. Até porque Cristo foi, né, o maior comunicador que já existiu. Maior comunicador, maior gestor, maior líder, maior em tudo, né? Até mesmo aquele que não crê, ele vive em um calendário que foi dividido entre antes e depois de Cristo. É verdade. E Jesus, ele comunicava de que maneira? Cristo, ele tinha uma maneira muito autêntica de comunicar. Isso está muito relacionado com a autoridade que ele tinha. Cristo tinha identidade para comunicar. Portanto, quando me perguntam assim, nós podemos comunicar como Cristo comunicava? Eu sempre faço a seguinte reflexão. Se ele é o verbo, a palavra vai dizer, João 1, ele é o verbo, ele é a palavra, ele estava com Deus quando todas as coisas foram criadas. E se nós
entendemos que Ele é o nosso modelo, se somos cristãos, a própria etimologia da palavra cristão, ela significa ser um pequeno Cristo. Então, se somos pequenos cristos através das nossas atitudes, quer dizer também que se Ele é o verbo, nós somos um pequeno verbo. E se nós somos verbo, e verbo é ação, logo, tudo aquilo que a gente faz deve, ou deveria pelo menos, refletir aquilo que Cristo faria no nosso lugar. Porque nós somos pequenos cristos, nós somos pequenos verbos. Ele é a expressão perfeita do verbo. Mas quando a gente diz que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, o Espírito Santo passa a habitar no nosso coração, então aquilo que nós comunicamos, aquilo que nós tocamos, onde quer que a gente caminhe, onde quer que a gente influencie as pessoas, a gente deve sempre submeter essa nossa influência aos outros olhando para Cristo. O que Cristo faria agora aqui, conversando com a Bruna e com essa equipe tão querida, tão especial da Hit TV? Nós devemos olhar para isso, para comunicar do jeito que Cristo comunicaria. Não com a mesma perfeição, não com a mesma identidade, porque Ele é perfeito. Ele é perfeito. Mas nós devemos buscar isso, e isso é possível. Seja aqui no estúdio, seja na sala de aula, seja na rua fazendo a externa, seja dentro de casa, na educação dos nossos filhos, no relacionamento com o nosso cônjuge. Nós sempre devemos fazer esta pergunta: se eu me digo cristão, eu então preciso ser o verbo, ou seja, ser a ação daquilo que Cristo faria no meu lugar. Ele tinha autoridade. Esse era um dos grandes diferenciais. Porque ele sabia de onde ele tinha vindo, né, Bruna? E de que maneira ele colocava essa autoridade? As pessoas identificavam, tanto que quando ele pregava, quando ele ensinava, as pessoas comentavam: nossa, ele ensina como quem tem autoridade, diferente dos mestres da lei. A Bíblia vai nos contextualizar que quando ele comunicava, ensinava, interagia com as pessoas ficavam espantadas com a perfeição com que ele comunicava. Mas não era só uma perfeição pedagógica, era uma perfeição porque ele tinha de fato esta autoridade diferente dos mestres da lei. Porque uma coisa é eu explicar aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu fui ensinado. Outra coisa é eu ter dentro de mim o Espírito Santo, que mora, que habita no nosso coração. Quando a gente olha biblicamente, então nós compreendemos que quando aceitamos Cristo, o Espírito de Deus passa a habitar no nosso coração. Quando nós falamos, nós estamos expressando através de palavras algo que a gente conhece. Mas quando, antes de nós falarmos, nós submetermos o que vamos falar ao Espírito Santo que mora no nosso coração, então nós passamos a ser a expressão daquilo que Cristo quer que nós sejamos, onde quer que nós estejamos. Isso é incrível, isso é maravilhoso, isso transforma de fato todas as coisas. Mas eu nem sempre pensei assim, Bruna. De que maneira tu pensava? Conta Ora, pra eu nós. não era cristão. Eu conheci Cristo de um jeito sobrenatural. Eu estava em viagem com a minha esposa de lua de mel no Rio de Janeiro, e o amigo que nos acolheu lá no Rio, no domingo ele nos convidou para irmos à igreja. Eu, para não ser mal educado, afinal de contas, como eu diria para ele não vou? Ele estava nos acolhendo na casa dele, e eu disse, não, nós vamos. E naquele culto, naquele encontro, naquele momento, quando o pastor perguntou quem queria aceitar a Cristo, não vou aqui contar toda a história que é muito longa, mas eu levantei o braço de tal forma que parecia que meu braço seria arrancado. Eu não entendi muito bem quando aquilo aconteceu, até porque eu não cria
daquele jeito até aquele momento. Mas a partir daquele dia, a minha vida foi transformada. Eu com certeza hoje não teria uma família, eu com certeza hoje não estaria aqui, eu com certeza eu não seria professor, eu com certeza não seria pai. Porque aquele dia foi uma virada total de chave na minha vida. E eu devo isso, obviamente, ao meu Senhor Jesus Cristo. E como ministro, como é que começou tudo isso através depois dessa conversão, e como é que foi depois disso? Nós voltamos a Pelotas e imediatamente a minha esposa já conhecia a Cristo e eu aceitei, obviamente, tinha aceitado a Cristo, aceitei acompanhá-la na igreja a qual ela estava visitando. E aquilo começou a ser muito rápido. Não somente a aceitação, mas a total convicção. Porque a conversão é um processo. A gente mentia e aprende que não pode mais mentir. A gente fazia coisas erradas e aprende que, espera aí, não posso mais fazer isso. Então esse processo ele começou a ficar muito visível na minha vida. Até o momento em que Deus chama, 5 anos depois da conversão, para que nós pudéssemos então, eu e minha esposa, nos dedicarmos especificamente para a propagação da palavra do Senhor e para o cuidado dos irmãos. E para a honra e glória do Senhor Jesus, a gente tem feito isso com muito amor, é desafiador, mas sempre com muito amor e muita convicção naquilo que a gente está fazendo. Marcos, e Jesus era o maior contador de histórias. Que referência que a gente pode ter e que base para o mundo de hoje? Nossa, quando a gente pensa hoje, né, no jornalismo, na publicidade, no marketing, e eu como professor, eu posso experienciar de fato isso. Todos os livros de comunicação que eu já li, que eu já usei para produzir aulas, e até mesmo fazendo um resgate destes 22 anos trabalhando com comunicação, depois que eu conheci Jesus, eu percebi que tudo aquilo que a gente ensina nos livros, ou aprende com os livros, Jesus Cristo já ensinava. E quando a gente fala em contar histórias, nunca existiu e nunca existirá alguém que conseguia contar histórias como Jesus. Olha o que eram as parábolas. Ele conseguia tornar a uma linguagem simples coisas complexas para que as pessoas simples compreendessem o porquê ele tinha vindo, compreendessem a necessidade de aceitá-lo, compreendessem a necessidade da busca desta salvação. E o que ele usava para fazer isso? As coisas do dia a dia. Ele olhava, por exemplo, agora aqui no estúdio, e ele então falaria para nós que estamos aqui no estúdio, usando os elementos que estão dispostos aqui no estúdio. A iluminação, o cenário, as câmeras. Ele utilizava o ambiente geográfico, a natureza, as pessoas, a família, aquilo que acontecia no dia a dia para poder tornar extremamente clara a mensagem que poderia ser complexa se não fosse contada do jeito que ele contava. Então, se a gente olha para a nossa rotina de uma produção jornalística, é isso. É tornar clara uma informação que, se contada de um outro jeito, pode não ser tão evidente. Jesus fazia isso. E nunca ninguém fez e nunca ninguém fará como ele fez. E sobre as intenções também, a gente andava conversando sobre isso, né? Quando a gente pensa assim na intenção discursiva, quando a gente fala em intenção, interesse discursivo, quando a gente fala em influência, vamos pegar esses 3 Is: intenção, influência e interesse. Ora, eu agora aqui, eu tenho um interesse discursivo. Qual é o interesse discursivo que eu tenho? Poder responder as tuas perguntas
evidenciando aquele que é o maior comunicador que já existiu, maior líder que já existiu, Jesus Cristo. Isso é um interesse. O problema é que quando a gente fala assim na sociedade como um todo, olha só, tu tens que comunicar e tu tens que comunicar para que os teus interesses sejam atendidos. Bom, aí é diferente. Jesus, ele não tinha um segundo interesse ou uma segunda intenção. Ele sempre deixou muito clara qual era o interesse e a intenção dele. Qual era o interesse e a intenção? Comunicar o evangelho para que as pessoas fossem salvas. Comunicar a palavra para que as pessoas fossem libertas. Comunicar para que as pessoas tivessem verdadeiramente uma vida que valesse a pena viver. Então ele tinha interesse no seu discurso. Ele criava uma situação, como eu disse anteriormente, usando aquilo que estava à disposição dele para efetivamente comunicar e influenciar as pessoas. Isso é outra coisa que a gente pensa muitas vezes. A mídia influencia, as pessoas influenciam. Um diálogo entre duas pessoas, uma está influenciando a outra, sim. Sempre há influência naquilo que a gente comunica. Mas em Cristo essa influência sempre ficava clara. Ele deixava claro o que ele estava comunicando. A influência dele, o interesse dele era para que as pessoas de fato fossem salvas. Marcos, sobre essa geração que é tudo instantâneo, é tudo rápido, é tudo para ontem, o que a gente pode aprender com Jesus para trazer para a nossa realidade? Nossa, e aí a gente lembra assim de vários autores, né, Bruna? A Bruna foi minha aluna. E falamos, entre outros autores, de Zygmunt Bauman, né? Sim, falamos muito sobre. E Bauman chama atenção para essa liquidez de todas as coisas. A obra mais clara dele, mais evidente dele, que ele cunha, inclusive, a principal teoria dele, que é a modernidade líquida, né? Onde nada mais é palpável, nada mais é sólido, nada mais vale a pena. Isso se aplica a tudo. Se aplica aos relacionamentos, se aplica às coisas, onde muitas vezes as coisas passam a ter mais valor do que as pessoas. E isso está muito conectado com o que Cristo também pregava. Nós temos que ter identidade. Só que nessa fluidez das coisas, muitas vezes a nossa identidade, ela está conectada não com quem nós somos, mas com o que temos. Então, para ser alguma coisa, para ter identidade, eu preciso comprar, eu preciso ter. Só que isso nunca vai chegar ao fim, porque na medida em que eu compro coisas para estabelecer uma identidade, quer dizer então que se eu parar de comprar ou de ter as coisas, eu não terei mais identidade? É por isso que em Cristo a gente tem a nossa verdadeira identidade revelada. Nós somos, em Cristo, filhos de Deus. Em Cristo somos co-herdeiros. Em Cristo temos uma família, a família de Deus. Em Cristo somos irmãos. Então eu passo a entender que as coisas até são importantes, mas elas nunca podem substituir as pessoas. É verdade. Por isso que a comunicação é tão importante. O olho no olho, a sinceridade, a honestidade, que são atributos que Deus nos comunicou. Porque é através disso que eu estabeleço a minha identidade, que a Bruna estabelece a identidade dela e que juntos, então, cada um com a sua identidade estabelecida por Deus, nós conseguimos conviver de acordo com o desejo do Pai. E qual era o modelo de comunicador de Jesus? Nossa, ele, como eu disse assim, ele tinha identidade, ele tinha autoridade, e ele tinha identidade e autoridade por quê? Porque ele sabia de onde ele tinha vindo. E ele sabia para onde ele iria. Ele veio do Pai e ele voltou para o Pai. Então vamos pensar assim, entre ele ter vindo do Pai e ter voltado para o Pai, tem o tempo em que ele esteve aqui na Terra. E teve dentro desse tempo
aproximadamente 3 anos em que ele teve o chamado ministério público dele, que ele se evidenciou como o Cristo. Então, foi nesse intervalo de 3 anos em que ele verdadeiramente estabeleceu todos os fundamentos daquilo que eu e você e toda a sociedade, que se vivesse isso, nossa, como seria diferente a realidade daquilo que a gente hoje está enxergando. Então, esse modelo de comunicação dele era um modelo assertivo, correto, honesto, verdadeiro. Por quê? Porque ele tinha identidade, ele sabia de onde ele tinha vindo, para onde ele voltaria. Ele tinha, além de autoridade, ele também estava conectado com a clareza naquilo que ele comunicava. Por exemplo, vamos pegar uma empresa. Porque muitas vezes dentro de uma empresa não existe um modelo adequado de comunicação, porque não há clareza no que vai ser comunicado. E onde não há clareza no que vai ser comunicado, começam a acontecer os burburinhos, o diz-que-me diz-que, o telefone sem fio, os problemas interpessoais, os relacionamentos que, em vez de ser verdadeiros, são relacionamentos que são falsos e que, por consequência, levam ao quê? Levam à destruição, muitas vezes profissional, muitas vezes pessoal. Isso se aplica para as famílias também. Relacionamento de pai com filho, esposo com esposa. Quando não há essa clareza de comunicação, quando não há a preocupação com aquilo que se comunica, olhando para esse modelo de Jesus, quando eu olho para a Bruna e a Bruna não tem identidade, eu não tenho por que me esforçar para comunicar bem. Agora, quando eu olho para a Bruna tem identidade. Eu tenho identidade. Nossa identidade é a identidade de comunicadores de Jesus, segundo aquilo que Jesus comunicava. Então, passa a existir um modelo de comunicação. E esse modelo está estabelecido naquilo que a gente chama de atributos comunicáveis de Deus. E os comunicadores precisam ser claros, né? A ambiguidade pode trazer muitos problemas pra gente. A ambiguidade é a causadora da guerra. Entendeu? Ambiguidade... E não é que a ambiguidade seja ruim. O problema é quando essa ambiguidade não é clara. Quando eu tenho um ponto de vista, mas eu não deixo claro para ti qual é o meu ponto de vista. E você tem o teu ponto de vista e não deixa claro para mim qual é este ponto de vista. Então, como tu não tem clareza e eu não tenho clareza, essas ambiguidades, que elas não são ruins. Nossa, as ambiguidades são importantes. As ambiguidades podem construir coisas maravilhosas. Mas quando o teu jeito de pensar, que é diferente do meu, não fica claro, e tu quer dar um jeitinho na tua comunicação só para me agradar, mas não ser genuína na tua comunicação, e eu faço o mesmo, não tem como funcionar. É por isso que a gente olha para Jesus. Jesus era claro, era objetivo, sabia de onde tinha vindo, para onde iria, por que estava comunicando, qual era o objetivo em comunicar, aonde ele queria conduzir as pessoas através da comunicação que ele fazia. Ele deixou claro isso para todo mundo. É por isso que mesmo que haja ambiguidade, inclusive nesta relação, porque muitas pessoas não aceitaram o que ele comunicou, mesmo assim ele nunca deixou de comunicar aquilo que ele tinha. Então, mesmo com ambiguidade, ele foi autêntico. Marcos, e para finalizar, Tiago trazia o poder das palavras. Como a gente pode trazer isso para a gente? O livro de Tiago é extremamente impactante, né, Bruna? Porque ele contextualizou ali que aquilo que eu falo, aquilo que eu comunico, pode ter o poder de destruir ou de dar vida para alguém. E ele traz, neste exemplo, o poder da língua. Ele vai falar, né, sobre a influência, sobre o poder da língua, ou seja, sobre a nossa fala. Isso está conectado com o que eu falei lá no início. Se no meu coração existe a verdade, e a verdade é Cristo, e se eu reflito com a minha fala essa verdade, então tudo aquilo que eu for falar, mesmo que seja para, de certa forma, confrontar o outro, vai fazer com que o outro possa crescer. Agora, se no meu coração eu não tenho a verdade, que é o Espírito Santo,
Pode ser que aquilo que eu fale não seja para fazer com que o outro cresça, mas com que o outro caia. Em vez de gerar vida, eu passo a gerar morte. Então Tiago vai inclusive comparar, ele diz assim, a língua, um órgão tão pequeno do nosso corpo, tem o poder maior do que, por exemplo, o fogo em uma mata que destrói absolutamente todas as coisas, do que um navio desgovernado que não sabe para onde vai. Tão forte é o poder da nossa língua. Agora vamos pensar isso dentro de uma casa, dentro de um casamento, dentro da relação de um pai para com um filho. Uma palavra mal empregada, o jeito errado de falar. Porque também a gente tem que considerar isso. Jesus, ele tinha a palavra certa, no momento certo, com o jeito certo de falar. É o que a gente chama na teoria de fisiologia da fala. Ele não só falava o que tinha que ser falado, não só falava no momento em que tinha que ser falado, mas falava do jeito que deveria ser falado. Tom de voz, velocidade, altura. Ele tinha todo esse conhecimento porque ele conhece todas as coisas. Mas isso a gente também pode fazer e usar no nosso dia a dia. Então, eu posso destruir o meu casamento, ou eu posso fazer com que o meu casamento seja melhor todos os dias pelo jeito com o qual eu me comunico com a minha esposa. Eu posso impulsionar o meu filho, ou eu posso causar um trauma para a vida inteira dele, dependendo da maneira como eu falo, quando, por exemplo, ele acerta alguma coisa ou quando ele erra alguma coisa. Então, para quem quer pegar dicas essenciais para se comunicar bem, Tiago, o livro de Tiago é maravilhoso nesse sentido. Vai fazer absolutamente toda a diferença, seja no ambiente profissional, seja no ambiente na sociedade, seja no ambiente familiar, onde quer que nós estejamos. Por quê? Porque Tiago ensina, alerta, chama atenção e destaca a intenção do coração. Se for verdadeira, portanto, a verdade é Jesus, né? Então, se a intenção do coração for verdadeira e a verdade é Jesus, aquilo que eu falo vai edificar em vez de destruir. Muito obrigada, Marcos, por trocar esse conhecimento, por trazer esse conhecimento aqui para nós. Uma alegria, Bruna, muito grande. Obrigado pela recepção de todos, pelo carinho, pelo acolhimento. Uma honra estar aqui na Rede TV e ser entrevistada por ti. Carinho muito grande e, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. E encerramos o Sala de Entrevista de hoje. E fique atento, todos os sábados às 13h10.